Bom, vamos falar agora de digestório. Digestório começa na cavidade oral. Cavidade oral tem o seu limite rostral feito pelos lábios. Lábio superior, lábio inferior. Aqui no caso, de um bovino. O lábio superior de um carnívoro apresenta essa areazinha aqui, que parece que a gente deu um cortezinho, que é o filtro. Dentro da cavidade oral, então aqui nós temos um corte mediano de uma cavidade oral, na verdade de uma cabeça, né? Isso daqui nós chamamos de hemicabeça de um equino. Então, aqui nós temos o limite dorsal da cavidade oral. Nessa porção mais rostral, que eu tenho uma base óssea, eu chamo de palato duro, e nessa porção mais caudal, que acabou o osso, eu chamo de palato mole. Lá dentro da cavidade oral, então, nós temos língua, nós temos os dentes, né? Aqui eu estou afastando a língua para vocês verem. E no céu da boca, então, no palato, nessa porção mais rostral, onde nós temos o osso, nós temos essas rugas, que são as rugas palatinas. Acabaram as rugas, acabou a base óssea, é palato mole. Essa região aqui do palato mole, ela limita. Ventral ao palato mole, nós temos a orofaringe. Dorsal ao palato mole, nós temos a nasofaringe. E essa porção aqui da faringe também relacionada à laringe é a laringofaringe. Então toda essa região aqui é faringe. Faringe pertence tanto ao respiratório como ao digestório. Essa porção aqui da nasofaringe, ela está relacionada à cavidade nasal e ela transporta ar. A orofaringe é bem no finalzinho da cavidade oral e ela transporta alimentos e bebidas, né? Faringe, laringe participam ativamente do processo da deglutição. Então existem vários receptores nessa região, uma série de musculatura que no momento da deglutição fazem um fechamento da via respiratória e direcionam o alimento para o esôfago, que começa aqui, dorsal a cricoide, que é a última cartilagem da laringe, certo? Bom, vamos ver aqui no cachorro. Então tudo isso a gente viu no cavalo, que era grandão, vamos tentar ver aqui no cachorro. Então, olha, a mesma coisa. Aqui, então, rostralmente, lábio superior, lábio inferior, a língua. Aqui, palato duro, com a base óssea. Palato mole, sem a base óssea, né? Então, ventral é o palato mole. Essa região aqui da orofaringe. É nessa região da orofaringe que está localizada a tonsila palatina, que a gente chama na gente aqui vulgarmente de amígdala. A tonsila palatina é um tecido linfóide, ela fica escondidinha aqui no cão, tem uma fossa tonsilar aqui para ela. A gente não consegue examinar a tonsila no exame clínico normal do cão, porque ela fica bem escondidinha mesmo, mas ela fica localizada ali na orofaringe. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês o céu da boca desse cachorro. Acho que aqui a porção mais rostral, a gente está vendo as rugas palatinas. Aqui nesse corte a gente consegue ver também. Então, enquanto eu tenho a base óssea, eu tenho as rugas palatinas. Terminou o osso, eu não tenho mais as rugas palatinas. Os dentes, eles ficam distribuídos em dois arcos dentais, arcada dentária superior e inferior. A dentição, fórmula dentária é específica para cada espécie, a gente viu isso na teórica. Eu acho que vale aqui a gente chamar a atenção, no caso dos ruminantes, que eles não apresentam dentes incisivos superiores. No local onde seriam os incisivos, que a gente vê aqui, né, os incisivos superiores do cão, o bovino, os ruminantes, eles apresentam uma mucosa mais espessada. Essa região se chama pulvino dentário. E a gente vê aqui a região da papila incisiva, que tem em todos os animais, que é o local de abertura do órgão vômero-nasal que a gente viu quando a gente falou lá de respiratório. E aí todos têm aqui a papila incisiva do ruminante, o cachorro também tem, certo? Os ruminantes, eles apresentam essas papilas bucais. As papilas bucais, elas são responsáveis por ajudarem a proteger a mucosa oral do alimento áspero que o animal come. Eu sempre falo, quem nunca foi brincar com capim e machucou a mão, né, na hora de fazer assim com o capim, porque corta mesmo. Como esse animal se alimenta de forragem, essas papilas bucais, que são queratinizadas, elas ajudam na proteção dessa mucosa, desse alimento mais grosseiro, tá? Somente os ruminantes apresentam papilas bucais.
Todos os animais apresentam as papilas linguais. O que são as papilas linguais? Aqui só para a gente terminar. Dos bovinos também é a outra metade desse, né? Assim, o assoalho da cavidade oral, aqui a gente tem a porção mais rostral da língua desse animal. Conseguimos ver papilas bucais aqui também. E aqui as carúnculas sublinguais, que são locais de abertura de ductos de glândulas salivares. Todos os animais têm. Aqui a prega sublingual, que prende a língua no assoalho da boca. E vamos falar um pouquinho de língua, então. A língua, ela é um músculo lingual próprio, revestido por uma mucosa. E nessa mucosa estão distribuídas as chamadas papilas linguais. As papilas linguais, algumas são gustativas, então são órgãos do sentido, relacionadas com o paladar, e outras são estritamente mecânicas. Então vamos tentar mostrar aqui, primeiro, algumas papilas mecânicas. Essa língua aqui é uma língua de bovino. As línguas dos ruminantes apresentam esse morrinho aqui na língua, que é o tórus lingual. Então, uma língua de bovino, uma língua de equino, uma língua de cão e uma língua de suíno. Todos eles apresentam papilas, mas distribuídas de uma forma diferente, uma ou outra papila, um ou outro animal não tem. Nessa língua aqui de ruminante, a gente consegue ver essas estruturas mais fininhas aqui, não sei se dá para dar um zoom, que são as papilas filiformes. No cachorro tem, nessa peça não está muito bom para ver, e os gatos apresentam papilas filiformes bem desenvolvidas. Elas é que dão aquela característica áspera da língua do gato, que permite que eles façam uma higiene da pelagem, ali da pele e da pelagem com a língua. Então são papilas estritamente mecânicas. Nós conseguimos ver ainda nessa língua várias papilas pequenininhas, parecendo uns funguinhos. São as papilas fungiformes. Aqui nessa língua do cavalo a gente também vê umas fungiformes. Aqui também tem. E no outro também tem. Então as fungiformes parecem uns funguinhos distribuídos na língua. As fungiformes são papilas gustativas. Aqui está dando para ver bem as fungiformes. Outras que são gustativas são as papilas valadas. As papilas valadas, antigamente, elas eram chamadas de circunvaladas. Então, elas são arredondadas, elas são posicionadas mais na porção caudal da língua. Aqui nós temos no equino um par de papilas valadas. Os ruminantes apresentam bastante, todas essas daqui parecem uns botõezinhos na porção mais caudal, tanto de um lado como do outro. São valadas. Do cão, deixa eu dar primeiro. Aqui. E dos suínos aqui. As valadas. Os suínos apresentam papilas cônicas aqui, bem na raiz da língua. Nós dividimos a língua em raiz, corpo e ápice. Então, bem na raiz da língua, os suínos apresentam essas papilas cônicas bem desenvolvidas. Os cães também. Então, elas são parecidas com as filiformes, só que elas têm um formato mais cônico. São só mecânicas. E antes também tem algumas aqui na raiz da língua. As papilas folhadas ou foliáceas, elas estão ausentes nos ruminantes. Elas são mais fáceis da gente ver na língua dos suínos. Elas são gustativas. Elas são duas, de um lado e de outro da porção caudal da língua. E eu brinco que parece que a gente pegou a pontinha de uma faca e fez uns cortinhos assim na língua. Os ruminantes não apresentam. E na língua do suíno é o local mais fácil da gente ver as papilas folhadas. E por último, os ruminantes apresentam no tórus lingual, e só eles apresentam, essas papilas lentiformes, que são papilas somente mecânicas também.